Oi pessoal, essa é a 8ª aula do curso de SketchUp. A gente vai dar continuidade ao nosso projeto da casinha que a gente começou no vídeo 7 e agora a gente vai fazer o batente tanto da porta quanto da janela usando o comando que se chama Follow Me ou Siga-me, tá? O comando é esse aqui, ó, na barrinha de ferramentas, é o único que a gente não usou ainda, tá certo? Então, para fazer isso, a gente vai chegar perto de uma das portas. Eu vou começar apagando esses eixos que eles não vão mais ser utilizados e eles atrapalham a visibilidade. Para isso eu selecionei com o mouse, fiz uma janela, selecionei os eixos e dei delete, tá? Me aproximei aqui da porta. Veja, a minha porta está com problema porque o piso da casa ele vem só até o limite interno, né? E eu preciso desenhar aqui um tracinho que vai construir aquilo que a gente chama de batente, de soleira, tá? Desculpa, é soleira a palavra. Que é aquela pedrinha de granito, de mármore que a gente põe na porta para entrar na casa. Veja, quando eu desenhar essa linha, eu já antecipo para vocês que o software vai fechar essa porta, que é uma característica típica desse programa. Quando você fecha uma geometria que está pela metade, ou está faltando uma parte, ele preenche o resto com a face. Veja, ele vai preencher tanto a face da porta quanto a soleira que eu estou buscando, que é essa peça aqui de baixo. Por isso que eu pus nessa posição para vocês verem. E isso não é problema. O que eu estou querendo, na verdade, é só a parte de baixo. Então, fez isso, vem aqui, seleciona e apaga a parte de cima. Tudo bem? Vou fazer isso para todas as portas, porque eu vou precisar de soleira em tudo, não posso deixar a minha geometria sem essa soleira, tá? Quando vocês forem construir casinhas, não esqueçam disso. E apago todas as faces. Feito isso, olhando de baixo a minha planta está preenchida perfeitamente, e olhando de cima também, as minhas portinhas têm soleiras, certo? Por que eu fiz essa soleira também? Porque o comando que a gente vai usar agora, o comando Siga-me, precisa de uma base para poder subir. E a gente vai desenhar ele primeiro aqui fora para vocês entenderem melhor como que ele funciona. Olha só, eu vou desenhar uma porta, simular uma porta aqui fora, com um retângulo, apago o interno e a base e desenho uma porta aramada, né? Só o perfil dessa porta. Aí eu venho aqui na base e desenho perpendicular a essa porta um pequeno retângulo. Vou botar numa posição que me facilite esse desenho. Fica mais fácil sempre olhando de cima. Fiz esse pequeno retângulo. Vou fazer um pequeno detalhe aqui, de mais um retângulozinho aqui. Apago. Vocês vão entender daqui a pouco para que isso serve. Isso aqui, que eu cliquei, é o perfil em corte da minha guarnição da porta, tá? Que faz parte do batente, aquela madeira que fica em volta da porta, certo? Eu fiz muito grande, acho que ele não vai ficar muito bom, não, quando eu for fazer o comando Siga-me. Então, eu vou mexer na escala dele, vou dar uma encolhidinha nele. Quanto menor, melhor, gente, mais bonitinho fica. Então, tá, cliquei aqui nele e vou imprimir vou clicar no meu comando Siga-me. Eu dou um clique e indico o caminho. É normal ele disparar para cima desse jeito. Você dá Ctrl Z e vamos fazer de novo, que o jeito certo não é disparando para cima, tá? O jeito certo é você clicar nele e passando com o mouse em cima do percurso, ele seguir. Por isso esse nome Siga-me, tá? Ó, ele vem até o final mais ou menos automaticamente, mas você deve indicar com precisão o final para não ter erro, tá? Cliquei no endpoint, olha o que eu tenho, um batente desenhado rapidamente, bem bonitinho, né? Quebra um galhão isso daqui, pessoal. Bom, então eu vou fazer a mesma coisa na minha portinha. Como é que eu faço? Eu desenho um retângulozinho aqui, lembrando que quanto menor, melhor. Então, eu deixo a porta inteira aqui para poder ter uma noção de proporção. Eu vou fazer esse retângulozinho até aqui, assim. Aí eu venho com o lápis e faço alguns detalhes nele. Capricho, tá, pessoal? Capricho faz toda a diferença no desenho 3D. Porque a coisa fica com cara de realista, né? Quando tem detalhes assim desse tipo. Então, faço os meus quadradinhos. Apago só a parte externa e tem um perfil desenhado. Agora eu vou clicar com o comando Siga-me e indicar ou a face ou a linha externa como caminho ou a linha interna. Como eu estou olhando de fora, para mim é mais fácil eu indicar a linha externa, né? Que é esse retângulo que fica em volta da porta. Como que eu faço? Eu venho no comando Siga-me, seleciono esse objeto
você vê que no primeiro clique ele já dispara para cima, não é o que eu quero, do Ctrl Z. Isso é normal, tá? É um bug, um problema típico desse programa. Eu dou a segunda vez, eu faço a segunda tentativa e geralmente ele funciona. Aí eu não estou segurando o clicado o botão do mouse, tá? Isso é um detalhe importante. Eu só dei a primeira clicadinha e vim movendo ele, tá? Passando por cima sem estar o botão clicado. Pessoal, é assim que ele funciona. Cheguei no endpoint, me aproximo para encontrar o endpoint com precisão. E por que eu faço isso? Porque se eu der uma desviada, ele continua pegando o perímetro externo e fica feio desse jeito, tá? Então você tem que terminar ele direitinho. Encontrou o endpoint, clica. E eu já tenho o batente da minha porta desenhado. Mas sempre dá para ficar melhor, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ele crescer um pouquinho para fora. Clico nessa face externa e aumento ele 0,02, dou um Enter. Dá até para ser maior que isso, hein? Professora, tá feio, tá pobre. Mais 0,02 e dou Enter. Pronto, agora ele tem 4 centímetros para fora. E dentro eu faço a mesma coisa, tá? Vou tirar o zoom aqui. E faço aqui, eu vou fazer direto 0,04. Eu acho 4 muito, mas enfim, tá feito, gente. Meu batente tá feito, construído bonitinho. Se você achou que tá muito magrinho, você pode vir com a ferramenta empurrar e puxar e dar uma engordadinha nele. Você sempre pode fazer isso, tá? Mas eu realmente prefiro mais simples. Veja, quanto mais detalhado for o desenho do seu batente, mais bonitinho ele fica. Mas às vezes a gente erra a mão e desenha umas coisas meio feias. Vou mostrar para você. Olha só. Essas 3 portas são de um exercício que eu fiz em sala, em uma das turmas, e eu fiz batentes diferentes aqui. Um deles foi esse batente feioso aqui com curva, que ficou parecendo a entrada de uma catacumba egípcia, né? Veja, você exagerar no batente também não é legal, pessoal. Fica meio cafona, tá? Não recomendo. Mas testem aí, quanto mais modelos vocês testarem, melhor. Bom, continuando a minha janela, vou fazer uma guarnição na janela também, que nesse caso vai servir como esquadria, tá? Para quebrar um galho. Como que eu faço? Minha sugestão, um modelo muito simples, tá? De esquadria, como seria? Um retângulozinho que tem aqui no meio mais 2 retângulozinhos, tá? Estou fazendo no olho, pessoal, é só para vocês terem uma noção, não precisa ficar também perfeito, tá? Fiz 2 quadradinhos e mais um quadradinho grande antes. Ai, errei, desculpa, eu quero apagar agora essa aqui do meio para unificar essa forma, ó, criar essa forma básica. Criei a forma básica, eu vou lá no comando Follow Me, o Siga-me, e vou fazer isso em volta da janela toda. Como que funciona? Dou o primeiro clique, ele vai disparar, né? A gente já sabe que é um bug, então eu dou Ctrl Z, ele volta. Eu pego ele de novo e agora eu vou tranquilamente, sem segurar o botão do mouse, preencher o meu perímetro externo da janela. Quando eu chego no final, eu me aproximo para ver. Não se preocupem se está com a cor preta, tá? E vou procurar um endpoint aqui, ó. Lembra que o endpoint fica aqui, ó, no começo da minha forma, né? Endpoint. Cliquei. Ficou com um pouco de defeito aqui, esses quadradinhos aqui, mas em termos gerais está construído, bem feitinho. Nem chamaria de defeito aquilo. Achei que ficou bom, hein? Gente, por que eu fiz essas 2 ranhuras dentro, né? Porque eu vou desenhar uma outra coisa agora. Eu vou desenhar um vidro. E como que a gente faz isso? Basta a gente desenhar com um lápis para fechar essa face. Eu vou pegar agora, vou girar, vou desenhar essa face interna da ranhura, ó. Vamos ver se dá certo, hein, pessoal? Torcendo aí. Fiz só essa ranhura, ele já desenhou para mim. Eu posso deixar esse vidro assim, do jeito que tá, como se fosse uma face. Aí em seguida eu venho no materiais, a gente vai falar disso com mais detalhes daqui a pouco, mas só para vocês saberem. Clico aqui, eu estou com um software instalado em inglês, mas eu vou procurar os translucents, os transparentes, tá? E vou escolher um vidro aqui cinza. Talvez o de vocês tenha mais opções. Joguei aqui, gente, jogo dos 2 lados, tá? Vou fechar materiais e vou girar para vocês verem como fica. Ficou transparente e ao mesmo tempo dá para ver que tem uma diferença em relação ao do lado que não tem vidro, né? É bem legal. E eu ainda tenho uma guarnição que eu fiz, eu mesma, uma esquadria que eu desenhei, tá? Bem legal, né? Então é assim que a gente faz. Se você quiser também
aumentar essa guarnição para fora, você faz do jeito que você fez a porta, né? Eu vou colocar 4 centímetros para fora, para ficar com uma cara ainda mais bem feitinha, fazer a mesma coisa aqui. E tenho a minha janelinha e a minha portinha prontas. A porta falta desenhar a folha de madeira, mas a metodologia é mais ou menos a mesma, tá certo? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, qualquer dúvida, me procurem em sala, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau.